Vamos aprender um pouquinho da nossa história. Após a crise econômica mundial de 1929, o desemprego nos países desenvolvidos provocou a vinda de milhares de trabalhadores estrangeiros, especializados ou não, para o Brasil, atraídos pelas oportunidades geradas pelo processo de industrialização no cenário das grandes cidades. Com as construções se multiplicando rapidamente sob o comando de leigos ou estrangeiros, era preciso garantir espaço para os brasileiros diplomados em engenharia. Além disso, com o desenvolvimento industrial, também se desenvolveu a consciência da importância de que as atividades com potencial de risco às pessoas e ao patrimônio fossem desempenhadas por indivíduos habilitados. Daí a exigência da comprovação da habilitação por ente idôneo representante da sociedade. Assim, os usuários dos serviços e produtos da engenharia contariam com garantias de solidez, segurança e qualidade para a sua proteção. Das profissões abrangidas pelo sistema Confea-CREA, a primeira a ser regulamentada foi a de engenheiro agrônomo, por meio do decreto número 23.196, de 12 de outubro de 1933. Não obstante a regulamentação do exercício da profissão, naquela ocasião, os engenheiros agrônomos ficaram desprovidos de um órgão dirigido pela categoria profissional para o ordenamento e a fiscalização profissional, que era exercida pelo Ministério da Agricultura. Logo em seguida, em razão da necessidade de se coibir o exercício profissional dos fornecedores dos produtos e serviços de engenharia e agronomia leigos e inabilitados, e com o apoio de diversas associações, clubes de engenharia, o Sindicato Nacional de Engenheiros e o Instituto de Engenharia de São Paulo, que depois vieram a construir as chamadas entidades precursoras, ocorreu a promulgação do decreto número 23.569, de 11 de dezembro de 1933. Esta norma passou a regular o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. Diferentemente da regulamentação profissional dos engenheiros agrônomos, este decreto criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, CONFEA e CREAS, respectivamente, sendo que o presidente do federal seria indicado pelo governo federal. Tão logo foi instalado o CONFEA, verificou-se que os recursos provenientes das taxas concedidas por lei eram insuficientes para o exercício das competências legais e os trabalhos de fiscalização do exercício profissional. Em virtude disso, foi assinado o Decreto-Lei nº 3.995, de 31 de dezembro de 1941, que estabeleceu a obrigação do pagamento de anuidade pelos profissionais habilitados aos conselhos regionais. Marco histórico importante, o Decreto número 8.620, de 10 de janeiro de 1946, estabeleceu que o CONFEA e os CREAS constituem, em seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público. Em 24 de dezembro de 1966, ocorreu a sanção da Lei nº 5.194, que veio regulamentar o exercício profissional dos engenheiros, dos arquitetos e dos engenheiros agrônomos. Agregou-se, pois, os engenheiros agrônomos ao sistema profissional já existente, concomitantemente dotando sua profissão do órgão de ordenamento e fiscalização profissional que lhe faltava. Registra-se ainda que a referida lei, em seu artigo 27, conferiu ao CONFEA a atribuição de baixar
resoluções para a sua regulamentação. Também se pode destacar na história do sistema CONFEA-CREA a promulgação da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que instituiu a obrigatoriedade de que os profissionais de engenharia e agronomia, e àquela época também da arquitetura, efetuassem junto ao CREA a anotação de responsabilidade técnica, a ART, documento formal de fé pública que indica à sociedade os responsáveis pelos produtos e serviços de engenharia e agronomia. A mesma lei autorizou a criação de uma mútua de assistência dos profissionais registrados nos CREAs, com o objetivo de oferecer a seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais de acordo com sua disponibilidade financeira. A partir de 1992, cada unidade da federação passou a ter o seu próprio conselho regional. Antes disso, os CREAs respondiam por regiões que podiam contemplar mais de um estado. Por fim, a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, regulamentou o exercício da arquitetura e urbanismo, bem como criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, de forma que esta profissão deixou de pertencer ao sistema CONFEA-CREA desde então. O mesmo ocorreu com os técnicos industriais e agrícolas, em virtude da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, como dito, e com isso esses técnicos também deixaram de ser regulados pelo sistema CONFEA-CREA.